Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a de número 16. Iremos falar sobre temperatura, quantidade de calor e dilatação dos corpos. Olha só essa imagem quando se fala de temperatura. O que é temperatura? Que você começa a ver aí na telinha é o termômetro. Quando se fala de temperatura, eu posso dizer a você que é uma grandeza física escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que vão compor um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará, e assim vice-versa. E aí na telinha a gente tem justamente essa agitação das moléculas em relação à temperatura. Observem só quando se fala ali dos estados físicos da matéria. Lembrando que nos estados físicos da matéria a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso e também tem a questão do plasma. Observe quando as moléculas elas estão no estado sólido. Elas se encontram bem juntinhas, elas não estão tão agitadas. Quando se vai para o líquido, as moléculas elas já começam a ficar agitadas, podem adquirir formas e aumentou a temperatura, a gente vai ali para o gás, para o vapor, as moléculas elas já estão bastante agitadas, ou seja, quanto maior for a agitação das moléculas, maior será o quê? A temperatura. E quando se trata aí do plasma, no caso do gás, que é ionizado, daí é que as moléculas estão muito mais agitadas. E como é que se mede a temperatura? Bom, ao aquecer ali, quando você vai aquecer um corpo qualquer, suas moléculas aumentam a vibração e tendem a se afastar uma das outras, ocorrendo a chamada dilatação térmica dos materiais. Se o corpo ele for resfriado, ocorrerá, no caso, a contração térmica. A forma mais simples de medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica e construir, a partir disso, uma escala termométrica. Quando colocamos um termômetro, por exemplo, de mercúrio, que é um material sensível às variações de temperatura, isso em contato com o corpo de alguém, principalmente quando esse alguém ou essa pessoa ela está com febre, o mercúrio no interior do termômetro ele vai ser aquecido e dilata-se até que a sua temperatura iguala-se com a do corpo, atingindo o que a gente chama de equilíbrio térmico. A coluna de mercúrio ela indica um valor estabelecido por uma determinada escala termométrica, que corresponde exatamente à temperatura do corpo febril. Quando se fala da quantidade de calor, o calor ele pode ser definido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos. Isso aí em virtude de diferença de temperatura existente entre eles. Ou seja, o corpo que tem mais calor vai passar esse calor por uma transferência para o corpo que tem menos calor. Essa energia sempre flui do corpo de maior para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Isto é, as temperaturas dos corpos elas sejam iguais. Se a gente fala de equilíbrio térmico, eu quero dizer para vocês que as temperaturas dos corpos, tanto do corpo A quanto do corpo B, quando estão juntas, irão apresentar a mesma temperatura. Um exemplo aí que a gente acabou de ver é a questão do termômetro, quando se vai medir ou aferir ali a temperatura. Quando se coloca o termômetro ali ele vai dilatar-se, ou seja, o mercúrio vai se dilatar até que ele alcance a mesma temperatura do corpo da pessoa que está com febre. Bom, bora falar um pouco mais sobre os tipos de calor. Dependendo ali do que ocorre com o corpo qualquer ao receber calor, essa grandeza ela poderá ser denominada de calor sensível ou latente.
Bora ver bem o que é o calor sensível. Se fala de calor sensível, eu posso dizer a você que é a quantidade de calor que é retirada ou fornecida a um corpo e é capaz apenas de gerar ali uma variação de temperatura. Veja bem, a gente está falando de variação de temperatura e não da mudança de estado físico da matéria. Então, se liga aí, galerinha. Calor sensível é uma variação da temperatura. Quando se fala do calor latente, a quantidade de calor que é fornecida ou retirada de um corpo, isso aí gera, na verdade, a mudança de estado físico. Para que o calor seja denominado de latente, é necessário que o corpo esteja na temperatura exata da mudança do estado físico. E aí a gente tem justamente essa imagem que eu gostaria que fosse para a telinha, para que vocês pudessem observar bem essa questão do calor sensível e do calor latente. Vamos lá. Lembra do que eu falei? O sensível vai ter o quê? Uma variação de temperatura. Vai ter mudança de estado físico? Não. Já o latente, sim. O latente, o calor latente, quando ele recebe esse calor latente, vai ter uma mudança do estado físico da matéria. O que eu quero dizer para vocês é que, se está no estado líquido, ele vai para o gasoso quando recebe o calor latente. Já o sensível não. Não existe ali uma mudança do estado físico, só uma variação de temperatura. É como se você tivesse uma água que estivesse a 10 graus Celsius e ela fosse para 50 graus Celsius. Não mudou, só aumentou a temperatura. Continuou no estado líquido. Agora, se você tivesse uma água que tivesse no estado ali, numa temperatura de 60 graus Celsius e fosse para 65, fosse aumentando para 70, 80, 90, chegasse ali a 100, pronto. Quando se chega a 100, sabemos que a água, o ponto ali de ebulição da água, ela vai sair do líquido e vai para o quê? O gasoso. Aí sim a gente chama de latente. Então existem essas duas diferenças em relação ao calor sensível e ao calor latente. Bora agora falar um pouco sobre dilatação térmica. Todos os corpos existentes na natureza, tanto sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou à contração térmica. O processo aí de contração e de dilatação dos corpos ocorre em virtude do aumento ou da diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. O que eu quis dizer para você? Eu quis dizer para você que vai ocorrer em virtude do aumento ou da diminuição da temperatura. Ao aquecer um corpo, por exemplo, ocorrerá um aumento de distâncias entre suas moléculas, em consequência aí da elevação do grau de agitação delas. Quando se fala também de dilatação linear, já que a gente está falando de dilatação térmica, a dilatação linear é a que se caracteriza pela variação do comprimento do corpo. Olha só essa imagem que está aí na telinha para vocês. Todo mundo já deve ter observado isso aí durante o dia, quando você olha ali o poste, aqueles fios de iluminação que são de metais. Em um determinado horário do dia, os fios de tensões, eles irão estar assim, ó, fazendo uma curvatura. Isso acontece por quê? Porque está recebendo o calor do sol. E isso daí vai fazer com que tenha uma dilatação térmica, uma dilatação que é linear, ou seja, vai aumentar apenas o seu comprimento. Depois, quando se passa essa temperatura, se vai ter o resfriamento, ele vai voltar ao seu tamanho normal. Já na dilatação que é superficial, é a dilatação que vai ali se caracterizar pela variação da área superficial do corpo. Quando se fala da área, vê bem, galerinha, a área ela é diferente de perímetro. Já lembrando um pouco aqui de matemática, a área, no caso, é a área do corpo total. Então, se tem uma dilatação superficial,
a gente já fala da variação da área superficial daquele corpo. Já na dilatação volumétrica, é a dilatação que se caracteriza pela variação do volume do corpo. Já não é a área, agora a gente já vai para o volume do corpo. Bom, hoje eu falei para vocês um pouco de temperatura, quantidade de calor, dilatação dos corpos, calor sensível, latente e essa questão da dilatação linear, da dilatação superficial e da volumétrica. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.